Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos correr um pouco, a hora já está um pouco avançada. Para nós ganharmos tempo, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler o prefácio até onde o Espírito Santo mandar parar e dar uma corridinha no 14 e 15 do mesmo capítulo. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Todos acharam, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia tem uma tradução diferenciada, apenas acompanhe os irmãos, que vocês entenderão rapidamente. 2 Timóteo capítulo 2, do prefácio, diz assim a palavra do Senhor: portanto você, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Lá para o 14 agora. Continue a lembrar coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Podeis assentar, glorificando ao nosso Deus. Glorioso Deus! Salva de palmas ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A irmã falou para trocar aqui os copos. Esse é do pastor, né? Ainda não cheguei lá não. Olha o pastor pedindo água. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui, vamos ganhar tempo. Nós vamos percorrer um pouco hoje a nossa Bíblia, né, para nós podermos entender o que Deus está colocando no nosso coração. É bem verdade que todos que estão aqui são potenciais obreiros. É por isso que nós estamos na Igreja de Cristo. Por isso que nós somos separados. Por isso que não somos muitos. Porque se nós formos multidões, nós não conseguiríamos servir a Deus da maneira correta. Então, às vezes, Deus quer nos levar para a igreja pequena para que nós possamos aprender a sermos obreiros. Não é assim? Assim aconteceu comigo. Na minha conversão, fui para a igreja grande. Não fui aproveitado. Deus não queria dessa maneira. Deus me levou para uma igreja um pouquinho menor. Lá eu aprendi algumas coisas. E aí sim, Deus foi me levando para uma igreja menor ainda, onde eu, desde a fundação dela, desde o primeiro tijolo do altar que ela teve, eu estava presente. Deus foi ali me moldando, Ele foi trabalhando na minha vida, como já disseram aqui nessa noite, não é? Nós devemos descer a casa do olheiro. E quando eu cheguei a esta igreja, eu realmente desci a casa do olheiro, porque eu fui na fundação. Nós fomos ali o alicerce, nós carregamos tijolo, nós carregamos telha para fora, nós fizemos aqui o altar, eu, pastor, irmão Wilson e alguns colaboradores, e hoje nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. A doutrina de Deus hoje para nossas vidas é: seja um obreiro fiel. Vira para o irmão que está do teu lado e diga: seja um obreiro fiel. Seja obreiro fiel. O mais engraçado de tudo é que quando a gente chega na igreja pela primeira vez, seja pela dor, pelo amor, a primeira coisa que a gente dá de cara é com o obreiro. A gente nunca dá de cara com o pastor, nunca dá de cara com a missionária. Aqui, por incrível que pareça, eles são os obreiros, né? Eles estão de frente, né? Tem aqui o diácono Marcos, que dá uma ajudinha aqui, mas os obreiros mesmo, que tem que estar ralado muito, trabalhado muito aqui, é o pastor e a missionária. Então, quando você vem aqui, a primeira coisa que você dá de cara com eles. Mas como o ministério vai crescer, eles não vão estar muito à frente, vão ter outras pessoas. Aí pode ter irmã Lídia, pode ter irmã Vanessa, irmão Lourenço. Em nome de Jesus eu profetizo, Paloma, Cláudio, até os meninos que estão crescendo, vão crescer, podem ser obreiros em potenciais, assim como eu hoje sou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas engana-se quem acha que o cargo vai te elevar para o alto.
cargo vai te levar para baixo. Quanto mais alto é o seu cargo dentro da igreja, mais servo você é. Louvado seja o nome do Senhor. E essa preocupação que nós temos que ter, porque desde cedo nós temos que aprender algumas coisas para sermos bons obreiros. E a primeira coisa que eu quero dividir com os irmãos nessa noite para sermos bons obreiros, encontra-se em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13. Aleluia, Jesus. Aleluia. Seja o teu nome, meu Senhor. Quem achou aí? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Lourenço. Segura aqui. Vou fazer hoje uma coisa bem legal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Quem achou? Amém. Achou? Então leva ali o microfone, Lourenço, para falar aí. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Aleluia. De tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Louvado seja o nome do Senhor. O bom obreiro tem que ter a consciência e o temor de Deus. Tem que saber que ele está abaixo da autoridade de Deus e abaixo das autoridades constituídas por Deus. Pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares de obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para você ser um bom obreiro, você tem que se espelhar em alguém. Mas essa pessoa tem que ser uma pessoa temente ao Senhor e mostrar que ela realmente teme a Deus. Como nós conseguimos identificar isso? Quando a pessoa dá testemunho próprio daquilo que ela faz. Não é? Vamos ver uma outra parte aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nós aprendemos que o bom obreiro tem que temer a Deus. Vamos aprender mais uma coisinha aqui do bom obreiro. Nós temos que entender o que Deus quer para nossas vidas, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, mas nós temos que estar na posição, como já foi dito aqui nesta noite, não é? Temos que colocar o nosso coração voltado para Deus, para que Ele possa nos usar. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu já vou abrir o próximo aqui para nós ganharmos tempo. Achou? Então o microfonezinho com o Lourenço. Fica lá atrás, Lourenço, junto com o povo, que aí o microfonezinho vai para todo mundo. Aleluia. Pode ler, Lourenço. Capítulo 13. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Mas então, vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 17. É isso? É. Hebreus capítulo... Obedecei a vós, pastores, e sujeitai vós a eles, porque vela por vossa alma, porque aqueles que não de dar contas delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vai ser útil. Palavra poderosa. Aprendemos que o obreiro ele tem que temer a Deus. Aprendemos que o obreiro tem que se comprometer com a liderança da igreja. Aprendemos que temos que estar debaixo das doutrinas e dos estatutos de nossas igrejas. Estarmos alegres com aquilo que o nosso pastor exige da gente e fazermos de bom ânimo, como foi dito aqui nessa noite. Por quê? Em Hebreus 13, versículo 17 diz o quê? Que o nosso pastor, ele tem prazer em fazer o quê? Orar pela gente, interceder pela gente. Foi o pastor que falou aqui nessa noite hoje. Estava de madrugada, me acordaram porque eu senti calor, faltou luz. O que eu fiz? Fui orar pelo meu irmão.
Fui orar pela minha igreja. Deus Fui orar pela maravilhoso. missionária. Fui orar pela Vanessa. Fui orar pelas crianças da casa. E Ele está fazendo isso tudo e pagando um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode doar um pouquinho de você para ajudar o teu pastor, para ajudar a tua missionária, para ajudar a tua igreja. Então Deus maravilhoso. se comprometa com a obra do Senhor. Isso é característica do bom obreiro. Santo é o teu nome, Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, esse eu já achei. Queria que alguém abrisse em Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7. E eu estarei lendo 2 Timóteo 2, 23, com mais uma característica dos obreiros. Diz assim a palavra. É Paulo falando para Timóteo. Evite as controvérsias tolas, inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. O bom obreiro, ele não se envolve em fofoca. O bom obreiro, ele não se envolve na inveja. O bom obreiro não faz panelinha. O bom obreiro não diz que ele é melhor do que o outro. Ele simplesmente se une à igreja. Nós somos um só corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta a mão ter ciúme do braço, porque sem o braço ela não vai a lugar nenhum. Ela não se move, ela não pega nada. As articulações têm que estar uma unida nas outras. Louvado seja o nome do Senhor. Imaginou, minha mão, fazendo as coisas sozinha? É impossível. Ela não vai sair daqui. É assim que nós temos que ser. O obreiro não se envolve em fofoca. Ele se une com o irmão. Vamos correr. Quem achou o Salmo 101? O Richard. Então dá o microfone para o Richard. Salmo 101, versículo 7. Mais uma característica do obreiro. Aleluia. Porque usa engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentira não estará pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra para... Salmo 101, versículo 7. Quem usa engano não ficará dentro da minha casa, porque prefere mentir não está perante os meus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler de novo. Leia de novo, missionário. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma característica do bom obreiro. Obreiro que tem confiança, obreiro que é honesto, obreiro que é verdadeiro e obreiro que tem pontualidade. Louvado seja o nome do Senhor. O obreiro tem que ter confiança, ele tem que passar confiança, ele tem que ser uma pessoa séria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não pode ficar enrolando, não pode ser 7-1. Ele tem que estar quitado com as suas dívidas lá fora. Ele tem que estar quitado com as suas dívidas para casa com Deus. Ele tem que ser um bom dizimista, um bom ofertante. Ele tem que fazer a obra, ele tem que ser verdadeiro com os irmãos, nada de dar tapinha nas costas e depois ficar falando do irmão. Isso é contenta, é uma das coisas que Deus abomina, está escrito na Bíblia. E por último, o obreiro tem que ser pontual, ele tem que chegar primeiro para que as coisas do Senhor estejam organizadas. Glória a Tem que chegar no Deus. horário certo para estar varrendo a igreja. Tem que chegar no horário certo para estar ajudando aqui, ou ali, passando um som, verificando se os microfones estão bem, verificando se as caixas estão legais, verificando se os copos estão ali, se está faltando copo. Então o obreiro tem que ter, além do compromisso com a obra, a pontualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma característica dos obreiros, 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 31 ao 33. Quem achou? Primeira Coríntios, capítulo 10. Eu estou correndo assim, irmão, porque o tempo está curto. E eu não sei se vai dar para falar tudo. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 ao 33. Portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aleluia. Que o texto quer dizer? Que nós temos que ser bons obreiros, ouvintes. Sabemos ouvir a palavra de Deus, sabemos ouvir o que o Espírito Santo está nos falando, saber ouvirmos o que os mais velhos estão nos passando. A grande sabedoria vem daqueles que têm experiência. Ignorar uma pessoa que tem mais idade que você e mais experiência que você, dizendo que você está mais moderno porque ela veio tem uma certa idade e ainda não acompanhou a modernidade, ela está fora da sintonia, é ignorância de crente. Temos que aprender com a experiência dos outros, saber ouvir aquilo que as pessoas experientes têm a nos falar. Falar na hora certa, se portar da maneira correta, se vestir bem, com decência e evitar o escândalo. Louvado seja o nome do Senhor. O obreiro tem que ter postura. Louvado seja Deus. Mais uma, né? O obreiro tem que ter bom testemunho. Mesmo que ele passe por uma situação difícil, o testemunho dele tem que ser bom. Jesus fez na minha vida. Eu era assim, agora sou assado. Mas quem me assou foi o fogo do Espírito Santo. E é por isso que eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, nós já lemos. Que quer dizer, eu vou trazer aqui para os irmãos. Versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Essa aqui é uma igreja missionária, é uma igreja que não esconde nada de ninguém, é uma igreja que tenta apresentar a tudo e a todos o melhor do Evangelho de Cristo e fazer com que você viva ele na prática. A nossa igreja tem esse compromisso. O nosso pastor nos ensina a dividir tudo. É hino da harpa, é palavra devocional, é pregação. Então o bom obreiro, ele tem que estar apto a aprender e muito mais, depois que aprender, apto a ensinar aqueles que estão vindo depois dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa preocupação. O obreiro não tem que ser arrogante. O obreiro não tem que ser orgulhoso. Ele tem que ser humilde para entender que a obra do Senhor é humilde. Como disse aqui a missionária, né? O Espírito Santo deu uma chamada nela aí no sonho, né? Durante o sono, ó, o que está me faltando? Está faltando você descer, está muito soberba. Desculpa, missionária, peguei aqui um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aconteceu comigo também, né? Eu estando numa outra igreja, eu achava que eu fazia porque eu tocava, era o único que tocava e tal, aquela coisa toda, o supra-sumo. No dia que faltar um guitarrista aqui, dia que eu faltar, isso aqui não anda, né? E quando eu saí da igreja, Deus falou comigo, olha como é que vai andar. Você pode ter feito, deu a sua colaboração, mas você não é insubstituível. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu tento passar tudo o que eu conheço para as pessoas. Aquilo que Deus me ensinou, aquilo que o meu pastor me ensinou, aquilo que a minha missionária me ensina, eu tento passar para as outras pessoas. Se eu estou aqui hoje falando sobre doutrina, como ser um bom obreiro, é porque tem alguém por trás de mim tentando me formar um bom obreiro. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa hoje está na qualidade do meu pastor. E de vez em quando me dá um puxão de orelha. De vez em quando ele me chama de cabeçudo. De vez em quando ele me chama de... Como é que é? Glória a Deus. Como é que é o nome que eu chamo? É esse aí mesmo. Né? Ele fala umas palavrinhas aí que eu fico meio chateado. Eu pensei, ele é meu pastor, então tem que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Mais uma qualidade que o bom obreiro precisa ter. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. 1 Pedro, quem já achou? Quantos irmãos procuram 1 Pedro? Eu vou a 1 Samuel 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 5. Não é do 1 ao 5 não. Aleluia. Hoje a gente vai dar uma corridinha na Bíblia para a gente
ver onde é que estão essas passagens aí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Pode. Versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja e todas as murmurações. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O bom obreiro não pode ter ciúmes. O bom obreiro tem que ser auxiliar. Sempre está auxiliando aquele que foi levantado a alguma obra. Se você foi levantado a um cargo de liderança, o bom obreiro vai fazer o quê? Vai colar com o irmão e perguntar se ele precisa de ajuda. Irmão, você precisa de ajuda? Ninguém faz a obra sozinho, não é assim que a gente aprende com o nosso pastor? Ele mesmo é o primeiro a dizer que precisa da nossa ajuda. Por que eu vou querer ser maior do que o meu pastor? Por que eu vou querer ter mais entendimento do que ele? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem que fazer o quê? Ser uma igreja unida, mas uma igreja alegre. Você tem a alegria de ajudar o seu irmão, a alegria de ajudar o seu líder, a alegria de estar fazendo a obra junto com uma outra pessoa que está cargo um pouquinho acima, mas que quando ela for, a brecha vai abrir. E se você estiver na posição, você vai entrar. Agora, vou perguntar para os irmãos, cita um exemplo aí disso que eu falei, que aconteceu na Bíblia Sagrada. Quem tem esse exemplo aí? Ninguém lembra de nada, não? Quem? Um exemplo de alguém que estava auxiliando e quando a brecha surgiu, entrou na posição. Eu lembro de pelo menos 2 exemplos. Alguém lembra? Davi foi ungido rei. Auxiliando, né? Davi não auxiliou Saul. Ezequias, né? É isso mesmo? A senhora confirma? Ezequias, ele ficou num lugar de... Ai, meu pai, peraí, eu li hoje, né? Peraí. Alguém tem mais algum exemplo? De aquele que fugiu, eu fico nervosa, some. De Elias. Elias e Eliseu. Eliseu, Eliseu, eu sei que era um Exatamente. Tanto que eu pensava que Elias que tinha matado Jezebel. Mas não foi. Foi Eliseu que enviou Jaú para matar Jezebel. Aleluia. A senhora está lendo Bíblia, pastor. O mistério está profundo ali. Mais um exemplo. Josué estava ao lado de Moisés o tempo inteiro aprendendo. E quando Moisés morreu, Josué assumiu o papel de líder do povo de Israel. Amém? 1 Samuel capítulo 2. Aleluia. Versículo número 30. Mais uma característica para quem quer ser um grande obreiro do Senhor. Eu já achei e vou ler. Capítulo 2, versículo 30. Somente a parte B. Que diz assim: Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha o que Deus está falando aí nessa noite. Olha o que Deus está falando conosco nessa noite. Vou ler de novo, porque eu acho que os irmãos não entenderam, não ouvem glória nem aleluia. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você honra o teu Deus, dá glória a Deus nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor. O bom obreiro, como eu já disse aqui, o cabeça é Jesus, nós somos o corpo. Então eu tenho que honrar a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que fazer com que o corpo obedeça à cabeça. Não é assim que funciona o nosso corpo? O cérebro comanda a perna, o cérebro comanda a mão, o cérebro comanda os órgãos. E se os órgãos deixarem de fazer, o que acontece com o cérebro? O que acontece com o cérebro, gente? O cérebro para. Não é assim que funciona? O órgão para de funcionar, ele vai matando os outros órgãos até que o cérebro para. E é isso que a gente tem que entender. A igreja de Cristo não pode parar. Fala para o irmão que está do seu lado. Seja o corpo, porque Cristo é o cabeça. Seja o corpo, porque Cristo é o cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Mateus capítulo 5. Eu vou tentar correr aqui, irmãos. Vou dar até uma pulada aqui. Trouxe bastante conteúdo. Aleluia. Mateus capítulo 5, quem achou pode ler. Versículo 43 ao 48. Mais uma característica do bom obreiro. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizeis o que vos maldiz, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratarem e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu céu se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Positivo. Vocês querem resumido o que diz isso aqui? Talvez de um dos maiores dons que o ser humano pode ter. Não é o dom de curar, não é o dom de libertar cativos, não é o dom simplesmente de falar em línguas, não é aquele dom de pregação, não é aquele dom de eloquência, de louvar, mas um dos maiores dons dado por Deus para o ser humano, chamado perdão. Aleluia. Aquele que sabe perdoar. O bom obreiro, ele tem que aprender a perdoar, ele tem que aprender a orar pelos outros, ele tem que ser um obreiro equilibrado, ele não pode ser um obreiro melindroso, ele tem que ser um obreiro que tem que ter o coração aberto, para quando vê uma coisa errada, saber tratar da maneira certa, na visão do Espírito Santo. Então, perdão é um dos maiores dons que nós podemos ter. Por isso que tem gente que entra na igreja e fala: olha como é difícil perdoar, porque é um dom de Deus. Não nasce com a gente, não vem com a gente, não é um dom. Eu tenho o dom de cantar, eu não canto nada, né? Mas de vez em quando sai alguma coisa da minha voz. Mas se eu não tiver esse dom, se Deus não me der essa característica de perdão, eu não posso ser chamado de filho de Deus, porque eu não sei amar o meu próximo. Característica do bom obreiro. Mais uma característica para a gente. Vou pegar só mais 3. O horário está avançado. Lucas capítulo 16, versículo 10 e 11. Quem achou pode ler. Lucas 16, 10 e 11. Aleluia. Lucas 16, 10, 11. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se na riqueza injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? 10 e 11. Aleluia. O obreiro tem que ser fiel àquilo que foi entregue em suas mãos. O obreiro tem que ter e tem que saber do seu valor.
sabe da sua responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. A função do obreiro, seja qual cargo for dentro da igreja, é servir, é servidão. Eu costumei dizer muito isso na outra igreja, e aqui também já falei com algumas pessoas que vieram me questionar e falaram assim: você é o diácono, você tem que dar um jeito nisso. E eu virei e falei para essas pessoas: olha, leva mal não, eu tenho cargo pela misericórdia de Deus. Mas se entrar um irmão aqui com a situação que for, seja ele pior, se for um mendigo aqui descalço, eu sou servo dele, porque Deus assim me fez. Aleluia, Deus. O obreiro tem que ter essa consciência. Aquele que entra na casa do Senhor é uma pessoa que está precisando. Precisa mais do que você, porque Deus já te deu um cargo e é para você exercer. Se Deus está colocando na tua mão uma responsabilidade, assuma a tua responsabilidade. Se é de cuidar de alguma coisa, cuide como se fosse a sua vida, porque Deus vai cobrar isso de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Esse eu adoro. Depois que eu achei esse versículo aqui na Bíblia, é uma delícia. Capítulo 11, versículo 30. Quem achou pode ler. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Aleluia! O bom obreiro, seja ele quem for, é aquele que tem que ter o desejo de ganhar almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi o Cláudio aqui, louvado seja Deus, outro dia falando como é bom evangelizar. Ah, mas o povo não está nem esquentando cabeça. Eu estou entregando ali o negócio, estou falando de Jesus, tem gente virando as costas, mas isso está me motivando. Eu quero sair para evangelizar. Ei, Cláudio, eu profetizo para a tua vida: serás um grande evangelista, porque você tem o desejo de ganhar alma para Jesus, e isso alegra o coração de Deus. Aquele que deseja ganhar alma para Jesus, ganhar alma para o nosso Deus, para que ele receba o Espírito Santo e suba para conosco, junto conosco, no dia que Jesus vier buscar uma igreja da igreja. Esse obreiro, ele terá um galardão especial, porque foi um trabalhador onde teve aquilo que desejo de Deus é: ganhar almas para serem salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 101, versículo 6. Foi 7. Foi 101, 7. Obreiro honesto. Malaquias 3,10 todo mundo conhece. Então eu vou para Salmo 101, 6. Amém. Pode ler. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode repetir, missionária, por favor? Os meus olhos procuram. Aleluia. Aleluia. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia. Olha aí o que Deus está falando nessa noite. Os fiéis eu chamo. Seja dizimista fiel, seja ofertante fiel, seja fiel com a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se algo vier te afligir, quiserem falar mal da tua igreja, quiserem falar mal do teu pastor, quiserem falar mal daqueles que frequentam a mesma igreja que você, irmão, bata no peito e fala: ele é meu irmão e eu vou defendê-lo até que prove o contrário. Deus está procurando os fiéis, Deus está procurando aqueles que adoram o Espírito em verdade. E fará o que? Diz a palavra em Salmo 101, versículo 6. Deus te transformará num grande instrumento na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, para terminar agora, capítulo 2, versículo 24 e 26. Eu não consegui falar tudo, mas eu já estou pegando a mão do pastor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26. Amém.
Eu não estou parecido com o pastor não, porque eu ainda não fiquei careca. Então, amém. 24 e 26, ou 24 a 26. Não entendi não, pastor. É o 24 ao 26. Do 24 ao 26. Obrigado. Timóteo capítulo 2. E ao servo do Senhor não contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão que resistem, a ver-se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o bom obreiro, para nós terminarmos, ele tem que ser uma pessoa que saiba falar com as outras pessoas, se dirigir da maneira correta. Se tiver que corrigir o irmão, corrigir ele da maneira mais mansa possível. Falar com o irmão é outro dom. Nós temos que aprender a falar com o nosso irmão. Nós vemos aí o mundo, como é que eles se tratam. Eu olho aí pelo Face, né? Como é que as pessoas, se vai falar com o irmão, qual é? Crente falando para crente, qual é? Será que você trata seu pai e sua mãe assim? Será que você trata o seu irmão assim? Não. Você tem que tratar o irmão da igreja da mesma forma que você trata o teu pai, trata a tua mãe, trata o teu irmão de casa. Às vezes você dá muito mais respeito para um passarinho, para um cachorro, irmão da igreja, você, desculpa a expressão da palavra, anda, né? Não posso falar outra. Né? Então nós temos que estar ali colaborando com o irmão, sendo amoroso com o irmão, sendo manso com o irmão. Não tem, porque eu sou diácono, eu vou botar minha autoridade em cima do Lourenço, que é meu liderado na juventude, em cima da Paloma. Eu não posso fazer isso, eu tenho que saber tratá-los. Eu não posso colocar minha autoridade em forma de poder. Eu tenho que usar a palavra de Deus para continuar a fazer a boa obra na vida deles. Eu não posso utilizar a palavra de Deus para chicotear os meus liderados. Eu não posso usar a palavra de Deus como desculpa para dar cajadada no irmão. É o que está acontecendo em muitas igrejas aí. O pastor cansou de dar testemunho do que aconteceu com ele. Usando a palavra, usa-se a palavra para poder abater o irmão, para dizer que ele é menor. Não é menor não, irmão. O irmão tem que ser tratado com decência. Se você não sabe o que vai falar para ele, dá só um abraço. E deixa para lá, deixa o Espírito Santo fazer o resto. Não vai querer humilhar o irmão, não. O irmão está passando por necessidade, está passando por problemas, ajuda o irmão. Se você não sabe como resolver, recorre à autoridade da igreja. Tem líder para isso. Líderes de departamento, e acima dos líderes de departamento, tem os cargos eclesiásticos. Amém? Para a gente terminar agora, só quero dizer para os irmãos o seguinte: queira ser um obreiro do Senhor. Deus está procurando essas pessoas que queiram trabalhar, que queiram realmente pregar o Evangelho, como foi dito aqui, manusear bem a palavra, leia a Bíblia, irmão, tenha entendimento, vai para o jejum, vai para a oração, peça a Deus para te renovar, peça a Deus para te dar um novo ânimo todos os dias. Mas a primeira coisa, nós temos que aprender, a maior obra que nós temos que fazer começa onde? Na nossa casa. Deus te chama para uma grande obra, e essa obra começa dentro de casa. É lá que eu sou o primeiro obreiro, é lá que eu começo a fazer as coisas do Senhor, porque o pastor disse aqui nessa noite: aquele que não cuida bem da sua casa, jamais cuidará bem das coisas de Deus. Quantos querem ser obreiros da casa do Senhor? Dá glória a Deus. Você está sendo covarde nessa noite? Não? Então fique de pé, meus irmãos. Vamos orar por nossas vidas, que Deus possa estar fazendo em nossas vidas a vontade e o querer dele nessa noite. Aleluia.